Bom, vou aqui analisar minha partida contra o Pelletier. Ontem a gente jogou um match contra a Suíça e tivemos uma boa vitória. A gente ganhou no tabuleiro 1 e no 4 o Evandro também ganhou e a gente tinha um pouquinho de pressão no 2, né? O Rafael estava melhor e o Felipe nunca teve muitos problemas, então foi um match limpo, assim, vamos dizer, né? Bom, a minha partida foi uma Grunfeld e ele normalmente jogava aqui ou Bispo F4, jogou umas poucas partidas com Bispo F4, ou jogava a linha com E4, cavalo F3, torre B1, tipo, normalmente era alguma coisa assim, toma. Eu tava esperando que viesse essa linha aqui, que bom, era a principal antigamente, agora tá um pouco o pessoal jogando algumas coisas diferentes. Mas, no final das contas, ele acabou me surpreendendo, jogou cavalo F3, e bispo G7 deu uma B3. E aqui, já tentei setups diferentes nessa posição, mas eu queria testar uma ideia nova que eu analisei com o Diego lá em Tbilisi, quando ele passou um tempo lá. Quero jogar esse bispo E6, que é pouco jogado. Teve umas partidas na Copa do Mundo agora, do ano passado, mas bem pouca coisa. Normalmente o que acontece é que depois de dar uma D3, C5, D5, o pessoal volta bispo C8 direto e tenta jogar com E6 e por D5. Fica um sistema mais ou menos parecido com a linha com cavalo A6 e C5. Seria, no caso, essa posição aqui, né, que o pessoal joga bastante. É a mesma ideia, só que no caso o cavalo em A6 e a dama está em C4. Né? Eu acho que a dama em C4 está bem, então vale a pena perder mais ou menos um tempo para deixar essa dama em D3. Tem vários temas de cavalo B4 depois, ou bispo F5 atacando essa dama, né? Mesmo C4. Mas eu queria jogar bispo G4 aqui em vez de bispo C8, que era uma ideia interessante, é um pouco mais provocativa, vamos dizer assim, porque eu quero forçar ele a jogar tipo cavalo D2 ou alguma coisa assim, e depois eu volto para C8. Então, por exemplo, uma ideia seria jogar tipo cavalo D2. Eu não posso jogar E6 porque agora meu bispo está caindo em G4, não tem caso, então eu volto para C8. E a posição segue interessante. Uma hora ele vai ter que tirar esse cavalo para desenvolver o bispo C1, né? Ele veio com o bispo E2, tentou mais ou menos jogar no mesmo estilo da linha com cavalo A6. Mas depois de E6, aqui, cavalo A6, agora está começando no meio que cavalo B4, cavalo por D5, né? Então ele teve que gastar um tempinho com A3. E aí torre C8. E eu tô com temas de C4 e cavalo C5. Ele veio bispo E3. E aqui acho que talvez fosse melhor jogar com C4 mesmo. Eu esperava que viesse dama D1. E aí cavalo C5. Eu achava que depois de bispo C4 não era tão claro se eu tinha boa compensação, mas parece que depois de cavalo E4, eu recupero o peão. Porque se trocar tá caindo em C4 caindo em B2, e senão eu vou comer em C3. Então, acho que era uma boa também. Mas eu queria mais ou menos manter as peças, para manter a tensão o máximo que eu pudesse. Eu mandei bispo F5 e dama B6. A ideia era jogar torre de FD8 e eu não tenho medo de cavalo A4 porque dama B3. B4 ainda não dá porque a diagonal está muito aberta. Cavalo A4, dama B3, você está pensando em tipo, se vier alguma coisa tipo bispo A6 eu posso ter cavalo E4 e o peão de C5 está defendido, depois eu posso comer uma das peças. Ele veio então torre C1, ele quer jogar B4, mas não achei que assustava tanto, então voltei aqui. E o problema é que depois esse peão de D5 não está muito defendido, né? Então, em várias linhas eu vou conseguir comer esse peão em troca de alguma outra coisa e se eu comer esse peão a posição está super tranquila, sempre minhas peças estão todas ativas. Né? Daí BC, cavalo C5, tem que sair para F8, né? Porque eu não quero me cravar de novo. E dama B4, o lance que mais ou menos esperava. E aqui eu fiquei na dúvida, eu pensei bastante em B6 também. Porque esse cavalo A7 e cavalo B5, cavalo D5 e tá bom pro preto, né? Eu tô com a linha 3. Achei que talvez ele pudesse jogar bispo C4 depois de B6, mas bispo C5, B por C5 e dama B3, eu não tava achando que tava tão claro. Bispo C4 é outra opção também. Então eu vim com A5 mesmo. E o negócio é que, bom, se dama por A5, cavalo B3, duplo. Esse bispo C5 eu como, come. E eu posso jogar tipo cavalo D5 e eu tenho par de bispos e peão de B4 tá meio caindo, a posição é muito boa pro preto. Então deixa eu dar no H4 que é interessante, porque esse cavalo D5 agora
ele come tudo em C5 e tá caindo D8, né? Então, ele tá meio que me cravando, mas o problema é que depois de cavalo E4 a dama tá muito fora de jogo, né? E o peão de D5 segue caindo, o peão de A3 tá meio fraco e falta um pouco de coordenação pra ele, né? Então ele comeu e jogou torre D1 pra defender D5. Eu ainda não posso comer porque o cavalo de E4 tá caindo, né? Mas bispo D7 é bom agora, porque eu tô ameaçando comer em B5 e cavalo C3. E ameaçando B5, D5 e D1, né? Então... eu tô numa posição... eu achava que vinha esse cavalo D4 que ele jogou, que é um lance normal pra tentar manter a coordenação. E depois jogar A4, tentar consolidar, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa rápida, e eu achei que o melhor era jogar H6. Começando G5 ganhando a dama. Depois de dama F4, torre C8, acabando com as casas da dama. Na verdade ele ainda tem a casa de G5, né? E, por exemplo, G5 eu não joguei por causa que, se por exemplo dama C7, cavalo D5 e cavalo por E3, tá bom, né? Tipo, essa posição não tem par de bispos, a estrutura do cara tá toda ruim. Mas o problema é que depois de G5, dama E5. Eu não consigo dar um descoberto porque o cavalo de E4 tá caindo. Pensei em alguns lances aqui, mas eu achei que... e o problema é que se torre 8, dama C7, e agora não posso comer em D5 porque tá caindo no bispo de D7. Então... eu vim em torre C8, acabei com as casas da dama e tô ameaçando meio que G5 em algumas linhas. Né? Cavalo C3 é outra ideia, porque se trocar o cavalo de C3, tá caindo o peão de D5 agora e tá caindo o peão de A3. Né? Ele veio bispo F3, uma ideia interessante para tentar defender o peão de D5, né? Mas cavalo G5. E agora começa a ter todo tipo de tema, né? Porque eu tô ameaçando, por exemplo, cavalo F3. E se cavalo por F3, bispo por B5. E se ele come de dama, tem o bispo G4 e cai a torre. Ele tem que tomar bastante cuidado já. Jogou torre B1, defendendo o cavalo, acabando um pouco desses temas, mas torre C5 é bom. Na verdade, uma das ideias que eu tinha quando eu joguei torre C5, eu imaginava que depois de D6 eu podia ter alguma coisa tipo cavalo H5 e bispo E5 ganhando a dama. Mas o problema é que sobra ainda a casa de H4, né? Não pega todas as casas. Mas a dama está muito em perigo aqui, né? Então eu achei que, mesmo se eu jogar alguma coisa mais posicionalzinha, eu vou estar melhor, porque minhas peças estão muito melhores coordenadas que a dele. Então cavalo D5, bom. Eu pego um dos bispos de qualquer jeito e eu tenho várias posições que eu posso ganhar esse peão de D6. E A4. E aqui, bom, ele já estava parado no tempo. E eu tava pensando em ideias, tipo bispo E5, dama H4, bispo F6 e dama F4, dama G7, alguma coisa assim. E ele tá todo meio paralisado, né? Mas depois eu não achava, porque o cavalo de D4 ainda tá defendido e eu não sabia muito bem o que ia fazer depois. Então eu fiz um lance meio tricky, que é a dama D8. E a ideia é que se ele faz qualquer coisa, tipo, se ele, sei lá, tira a torre, eu jogo o bispo E5 e agora não tem dama H4 por causa de cavalo F3 e cai a dama. Então eu imaginei que ele ia jogar cavalo C7, só que agora a torre E5 ameaça a torre E4 e eu tô comendo cavalo de D4, o cavalo não tá mais defendido. Então ele tem grandes problemas aqui. E a posição eu acho que aqui já tá ganha. Ele jogou F3, mas agora tem cavalo H3 que vai acabar com a estrutura dele. E depois de G5 o bispo tá... não tem como ficar defendido, né? Ele deu o bispo e agora... se cavalo B5 aqui eu tava pensando em dama B6, que tá tudo cravado, né? Eu tô começando bispo por D4 e comer em B1, tô começando bispo por B5 e descoberto, então a posição não se sustenta. Ele veio com outro cavalo, aí bispo C6. Torre F1 eu posso jogar alguma coisa tipo dama F6 e provavelmente esse peão vai cair. E esses cavalos e peões não estão fazendo nada, o bispo C6 defende tudo, né? Então ele tentou torre 1 meio desesperado, só que aqui, por exemplo, o final não acontece nada também, como G7 não ajuda, e se jogar aqui eu jogo bispo E5, F5, depois troco em B5 e rei E6, vou ganhar muito fácil, né? Ele tentou manter as damas, mas com esse rei aberto, meu par de bispos, não tem como sobreviver, né? Então, depois de um pouco de lance ele abandonou.